Então, pronto. Então, muito bom estar aqui com vocês, para a gente começar aqui essa aula de hoje, falando sobre um assunto que é tão pertinente, né? A nós, principalmente aqui as mulheres, né, que lidamos com esses hormônios e queremos realmente que eles estejam, como a gente colocou o título aqui, queremos que eles estejam em harmonia, né? Então, eu espero que o que a gente tem aqui hoje seja uma aula sensorial mesmo, sobre como que a aromaterapia pode apoiar os ciclos e as emoções da mulher, tá? Hoje, o meu foco vai ser algo mais abrangente. Ah, desculpa, Gabi, você mandou para Jennifer também? O link novo? Manda, por favor, para ela, que eu lembrei agora, que eu não estou mandando para ninguém aqui, que ela tem que mandar para mais um pessoal. E a gente vai começar aqui, e aí o pessoal vai entrando, e vamos, se tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem levantar a mão, deixa no chat, que daí nos intervalinhos eu dou uma olhada, ou então a Gabi também pode dar uma olhadinha, e me aciona aqui, me acena para a gente conversando, tá? Para a gente começar, eu vou sugerir que vocês peguem aí um óleo, pode ser o óleo que vocês tiverem vontade, um óleo que vocês gostem, para que a gente possa começar aqui a trazer essa experiência, né? Que seja uma experiência de fato, e não só algo como algo só teórico, né? Que a gente possa trazer a experiência aqui. Então, vamos levar esse aroma até as mãos, a gente pinga aquela gotinha, aproveitando para lembrar vocês que não tem que esfregar com força, é só, né, espalhar, manter as mãos fechadas para que esse óleo fique ali dentro e fazer aquela cabaninha para inspirar, né, e expirar com leveza. Faz isso no seu tempo. Perceba seu corpo chegando aqui nesse, sentindo que você pode repousar, né, que você pode se permitir estar aqui presente, nem que seja esse instante, você repousar um pouco, sentir a presença do seu corpo nesse momento que é para ser seu. Como é bom, né? A gente poder inalar com um pouco mais de calma, né? E hoje, deixa eu voltar aqui, hoje é muito clara a nossa intenção da aula. Nossa intenção hoje é honrar os nossos ciclos, porque somos cíclicas, o mundo, né, tudo no universo é cíclico, mas lembrar e honrar os nossos ciclos e perceber como que os aromas podem ser aliados gentis na saúde feminina, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que são esses hormônios. Os hormônios, eles, de uma forma assim mais poética, né? Os hormônios, eles são mensageiros. Deixa eu só... Pronto. Os hormônios, eles são mensageiros químicos que circulam no nosso corpo, transmitindo instruções a vários sistemas. A gente pode imaginar que são como uma orquestra invisível, e que quando desafina, a gente sente, né? Nós sentimos. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre os hormônios femininos. E quais são os principais hormônios femininos? O estrogênio e o estradiol, que trazem o brilho, que trazem libido, estabilidade emocional. A progesterona. Por que quis trazer essas palavras, né? Para a gente lembrar, a gente já ouviu tanto, mas o que eles representam de maneira muito simples? Então, a progesterona, ela acalma, ajuda no sono, regula o nosso humor. O cortisol, que responde ao estresse, que nós precisamos de cortisol para levantar, para encarar o dia, para ter atenção, mas quando elevado demais, quando passa do ponto, ele desregula os outros hormônios. A ocitocina, que é o hormônio do afeto, do prazer, da conexão, do se apaixonar, né? O FSH e LH, que coordena o nosso ciclo e a ovulação. E a testosterona, que nos traz foco, energia, desejo, libido também.
certo? Deixa eu só autorizando aqui o pessoal a entrar. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que são os hormônios, eu Durante nossas vidas, nossos corpos passam por metamorfoses extraordinárias. Crescemos, entramos na puberdade e muitos nos reproduzimos. Nos bastidores, o sistema endócrino trabalha para orquestrar essas mudanças. Além do crescimento e da maturidade sexual, esse sistema regula tudo, desde o sono até o ritmo do seu coração, exercendo influência sobre cada uma de suas células. O sistema endócrino depende da interação entre 3 elementos para funcionar: glândulas, hormônios e trilhões de receptores celulares. Existem várias glândulas produtoras de hormônios, 3 no seu cérebro e 7 no resto do corpo. Cada uma é envolta por uma rede de vasos sanguíneos, de onde extraem ingredientes para produzir dezenas de hormônios. Esses hormônios são liberados em pequenas quantidades, geralmente para a corrente sanguínea. E a partir daí, cada hormônio deve encontrar células-alvos para que possa causar alguma mudança. E para encontrar os seus alvos, recebe a ajuda dos receptores, que são proteínas especiais da célula ou de sua superfície. Esses receptores reconhecem hormônios específicos ao passarem e acabam se ligando a eles. Quando isso acontece, essa combinação entre hormônio e receptor causa efeitos que aumentam ou diminuem processos específicos dentro da célula, mudando a maneira como a célula se comporta. Ao expor milhões de células de uma vez a hormônios em quantidades reguladas, o sistema endócrino promove grandes mudanças pelo corpo. Pense, por exemplo, na tireoide, nos 2 hormônios que ela produz, a triiodotironina e tiroxina. Esses hormônios passam pela maioria das células do corpo, onde influenciam a rapidez com que elas usam energia e com que trabalham. Isso, por sua vez, regula tudo, desde a taxa de respiração até o pulso e a temperatura corporal e a digestão. Os hormônios causam efeitos mais visíveis e familiares durante a puberdade. Nos homens, ela começa a partir da produção de testosterona. Isso provoca o desenvolvimento gradual dos órgãos sexuais, faz a barba crescer, a voz ficar mais grossa e a altura aumentar. Nas mulheres, a liberação do estrogênio pelos ovários é o primeiro sinal. Ele ajuda o corpo a se desenvolver, faz os quadris alargarem e engrossa as paredes do útero, preparando o corpo para a menstruação ou gravidez. Um equívoco comum sobre o sistema endócrino é o de que existem hormônios exclusivos aos homens e mulheres. Na verdade, os 2 fabricam estrogênio e testosterona, só que em quantidades diferentes. Ambos também têm papel durante a gravidez, além de mais de 10 hormônios que ajudam no crescimento do feto, possibilitam o parto e ajudam na amamentação. Períodos de mudanças hormonais são associados a variações no humor. Isso é porque hormônios podem influenciar a produção de certas substâncias no cérebro, como a serotonina. Quando a quantidade de substância muda, o humor também muda. Mas isso não quer dizer que os hormônios têm poder ilimitado sobre nós. Muitas vezes eles são vistos como os donos do nosso comportamento, nos fazendo de escravos dos seus efeitos, especialmente na puberdade. Mas os estudos mostram que o nosso comportamento é influenciado por uma variedade de elementos, incluindo o cérebro, os neurotransmissores, nossos hormônios, mas também vários fatores sociais. A função primária do sistema endócrino é regular processos corporais e não nos controlar. Às vezes, doenças, estresse e até mesmo a dieta podem perturbar essa função reguladora, e isso altera a quantidade de hormônios secretados ou muda a forma de resposta das células. A diabetes é uma das doenças hormonais mais comuns e ocorre quando o pâncreas secreta pouca insulina, um hormônio que controla o nível de açúcar no sangue. O hipo e o hipertireoidismo acontecem quando a glândula tireoide produz hormônios D+, ou D-. Quando existe pouco hormônio tireoidiano, o resultado é batimento cardíaco lento, cansaço e depressão. E quando há hormônio tireoidiano em excesso, há perda de peso, falta de sono e irritabilidade. Mas, na maioria das vezes, o sistema endócrino consegue manter os nossos corpos em estado de equilíbrio, com sua regulação constante, lidera as mudanças que ajudam a nos tornar quem realmente somos.
Gostaram? Opa, deixa eu voltar. Muito, Lu. Quis trazer esse videozinho, depois vocês vão ter na gravação também, e eu vou subir o vídeo lá no YouTube, porque aí vocês podem assistir com calma, porque eu sinto que tem uma necessidade da gente entender um pouquinho melhor o que, que são hormônios, né? Nem todo mundo sabe os nomes, sabe, será que a insulina é um hormônio? Será que é uma enzima? O que que é? O que que são essas coisas? Mas o que a gente precisa entender é que quando o corpo está funcionando da maneira que ele foi feito para funcionar, né? Porque o corpo é perfeito. Quando ele funciona da maneira que ele foi feito para funcionar, tudo fica nesse equilíbrio que é o que a gente chama de homeostase. Vocês viram? Doenças, estresse, alimentação, né, podem fazer com que o corpo produza mais ou menos hormônios, ou que a interpretação que a célula faz dos hormônios também seja alterada. É isso que traz as disrupturas. E os óleos essenciais fazem com que o corpo encontre novamente essa homeostase. Então, os óleos essenciais não substituem nenhum tratamento hormonal, não substitui o próprio hormônio, não é isso. Os óleos essenciais ajudam a essa alquimia que é o nosso corpo a voltar a funcionar dessa maneira perfeita, certo? E aí ajuda, claro, as glândulas específicas de acordo com essa afinidade que cada óleo tem. Então, hoje, a minha proposta, quero ver se vocês topam, é que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia e os ciclos femininos. E aí, a gente pode, depois vai ter um momento para a gente também falar um pouco, e a gente vê qual o próximo assunto. Já uma pessoa já me falou, vamos falar da tireoide, pelo amor de Deus, né? Da questão de hipotireoidismo, hipertireoidismo, vamos falar sobre isso dessa maneira prática, tá? Porque é isso que a gente precisa, né? Não precisa ser uma aula que leva a um conhecimento técnico e médico, porque ninguém está aqui, né, para substituir um médico, mas é importante entendermos um pouco melhor para nos ajudarmos nossa família e os nossos clientes, né? Não é assim? Então, vamos lá. Então, a aromaterapia e os ciclos femininos. Quando a gente inala um óleo essencial, ele acessa o nosso sistema límbico. O sistema límbico, para entender, ele é o quê? Ele é o centro das nossas emoções e da memória, e também da nossa regulação hormonal. Por isso que os óleos têm esse poder tão grande, né? Então, os aromas têm o poder de tocar camadas sutis do nosso ser. Eles atuam pelo olfato, atuam pela pele e afetam diretamente esse sistema límbico, tá? E o sistema que a gente comentou, que regula as emoções e os hormônios. É como se a planta nos contasse uma história que o nosso corpo escuta, certo? Então, a planta, ela entra em contato com uma linguagem que o nosso corpo entende. E a planta, né, com o óleo essencial da doTERRA, ela é 100% presente, é planta, não tem nada artificial, e isso é muito bom para o nosso corpo, porque ele entende bem. Eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre os arquétipos, porque quando a gente cuida dos hormônios, é também cuidar da nossa alma. E a gente tem, né, esse ciclo que a gente tem é muito além do biológico, né? Ele é também um espelho da nossa alma e das estações internas. Nós não temos as estações do ano? Então, eu trouxe aqui alguns arquétipos para a gente entender, né? A gente tem a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. E mesmo que você já não tenha o seu ciclo, né, seja por conta de um uso de anticoncepcional, ou seja por conta da menopausa, nós continuamos vivendo esses ciclos internos, lunares, emocionais. Então, como eu disse, cuidar dos hormônios também é cuidar da alma que habita esse nosso corpo. Então, quais são esses arquétipos? A donzela é o início do ciclo, né? O início das estações, é a fase folicular. Tem uma energia criativa, tem mais clareza, tem o desejo, a vontade de ação. E eu preciso do quê? De foco e leveza. Depois nós vamos falar um de cada um, tá? A mãe é a fase da ovulação, olha como já evoluiu.
ela é a fase da amorosidade, da generosidade, da comunicação. E a gente precisa do quê? De conexão e escuta. Depois a gente vai para a feiticeira, que é o pré-menstrual. Então, olha lá o fogo, né? É mais intuição, que está intenso, muito questionamento, muito mais sensibilidade. Então, a gente precisa trazer acolhimento e espaço interior. E depois a anciã, que é na hora da menstruação, que é a mulher mais madura. Precisamos do quê? De pausa, recolhimento, sabedoria, a gente precisa do silêncio, de nutrição e descanso. Quantos aí de vocês não procuram viver só na fase folicular, só como uma donzela? Ou exagerando demais numa fase, talvez, de mãe, que é onde você é generosa, 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 e nunca para se nutrir. Então, eu vou sempre lembrar a mim e a vocês que tudo acontece em ciclos. Não adianta a gente querer ser só primavera, com coisas novas, e fazendo, e criando, e ter essa energia, porque nós temos que respeitar as estações, porque senão o corpo depois ele vai cobrar isso de uma forma mais intensa. Então, vamos falar um pouquinho sobre como cuidar de cada uma dessas estações, tá? A donzela, então, é um ciclo interno de renovação e clareza. Então, é a fase folicular, que é o início do ciclo, a energia criativa, mais entusiasmada, com essa sede de expansão. Só que nós precisamos de clareza mental, porque eu estou entusiasmada, mas eu preciso de clareza e essa canalização do foco. Senão eu fico dispersiva demais, igual uma criança, né? Correndo para lá e para cá. Então, quais são os óleos que nós podemos usar aqui? Nessa fase, hortelã-pimenta e alecrim, ou os combinados é uma delícia. Como que eu faço? Inalação com uma gota no pulso, por exemplo, eu posso passar diluído e inalar. Posso fazer também uma bruma revitalizante com hortelã e laranja doce. Eu uso muito isso no borrifador, né? Porque eu faço ao despertar, você joga, faz uma bruma, né? Uma névoa ali para você poder internalizar. Eu uso muito em vários momentos, mas isso é muito legal de trazer nessa fase de quando ou você sabe que você está nessa fase do ciclo, ou você se sente nessa fase do ciclo. E você pode usar uma frase de integração. Acordo para o novo, confio no meu brilho e direção. Essas frases, elas nos ajudam muito a trazer uma intenção e a acolher aquela etapa, aquele momento, né, aquela etapa dos nossos ciclos. O segundo ciclo, então, é o da mãe, que é o ciclo interno de amorosidade e expansão. É a fase ovulatória, ou quando eu sinto uma busca, um desejo por ser mais comunicativa, né, generosa. Então, essa fertilidade não é apenas no meu ventre, né? Essa fertilidade da ovulação, ela pode ser para eu criar algo novo, para eu gerar novas conexões. Eu sinto uma necessidade de conexão, de expressão, presença do meu corpo. Nessa fase, os óleos sugeridos são o gerânio e o ylang-ylang. O que eu sugiro? Fazer uma automassagem nas suas partes femininas, que é na automassagem nos seios e no útero, com uma gota que seja do gerânio, do ylang-ylang, ou uma gota de cada, com um óleo de coco fracionado, ou algum outro óleo que você goste, como um óleo de amêndoas, um óleo de jojoba, né? Ou o Yarrow Pom, que tem já aquele óleo pronto para o corpo, né? Você coloca também ali o gerânio, o ylang-ylang, e faz essa automassagem. Uma outra coisa que você pode fazer é o óleo de banho nutritivo, com gerânio e laranja doce. Pode ver que a gente sempre traz o laranja. O que é esse óleo de banho nutritivo? É você poder você poder fazer esse óleo para você passar no seu corpo na hora do banho, tá? Onde você faz uma oleação mais generosa no corpo e deixa que a água morninha tire o excesso. Qual que é a frase de integração nessa fase? Eu sou fonte, eu irradio presença e acolhimento. Que é o que uma mãe faz, né? Ela é a fonte de tudo naquela família, né? A fonte de amor, a fonte de colo, né? Por isso,
esse acolhimento que é tão importante. Que bom, Josi, que você gostou da frase. Faz muito sentido, né? Essas frases aqui são muito, trazem uma conexão com nós mesmos, né? E a próxima é a feiticeira. É aquela fase da intuição e alquimia. Gente, eu tenho certeza que vocês sentem que em alguma época, assim, você fala, nossa, falei que isso ia acontecer, aconteceu. Você pensa numa pessoa, ela te liga. Você chama a pessoa, ela fala, nossa, peguei o celular para te chamar agora, né? Coisas do tipo que é uma fase onde você está, né, pegando fogo, que você faz uma mistura e ela fica perfeita, que você faz uma receita tão simples e ela fica divina, né? Então essa é a fase da feiticeira, é o nosso pré-menstrual. Vamos sair disso, né, de tudo achar que o pré-menstrual é um terror, vamos acalmar essas emoções, vamos acalmar essas queixas das dores, para a gente poder resgatar essa feiticeira dessa fase, né? Tem uma energia intensa, mas ao mesmo tempo sensível, muito questionadora, né? E que se eu não souber acolher e prover esse espaço interno que eu preciso, isso vem à tona de uma forma negativa, né? Ou se eu tenho um desequilíbrio nessa orquestra, ela vai estar desafinada, ela vai me incomodar. E ela traz a verdade emocional. Essa é uma hora onde você não suporta conversa fiada. Essa é uma hora onde o seu corpo grita e você vai querer ser ouvida, né? Então, vamos aprender a acolher essa fase. Ela é só uma fase. Daqui a pouco vem outra fase do ciclo, né? Então, uma coisa muito legal de vocês terem um diário lunar, de começar a notar quando que você está em cada fase. Observa a lua também, se ela está trazendo algum impacto. Ó, fica aí uma ideia para uma aula futura, a gente falar mais sobre os ciclos lunares também, e o efeito que isso tem na nossa energia, né? Na criatividade, na ansiedade. Então, o que a gente pode usar nessa época para esse acolhimento, para essa verdade emocional? Salve esclareia ou lavanda. E aqui eu sempre pus ou, mas é e ou, ok? Então, o que a gente pode fazer que é uma delícia? Uma compressa morna, com 2 gotas diluídas. Então, como que eu faço isso? Eu faço um pouco do óleo vegetal, que pode ser óleo de coco fracionado, no fundo de uma tigelinha, coloco as 2 gotas, uma de cada, 2 de uma, 2 de outra, o que você sentir mais, cheira os dois, se você tem, vê qual que você sente mais atração, né? Usa, e aí você faz o quê? Você esquenta a água morna e preenche aquilo lá para ter o suficiente. Gente, é coisa de meia xícara, tá? Não é muito, não, porque não é um banho, né? É uma compressa. E aí você traz um paninho para molhar ali e coloca no ventre. E se permita pausar um pouco, parar um pouco e sentir esse acolhimento da sua verdade emocional, desse seu espaço interno para despertar essa intuição que vem do nosso ventre, né? Uma outra receitinha que você pode fazer é um roll-on de calma intensa, que vai sálvia, lavanda e camomila. Ai, Lu, mas quantas gotas? Você pode pôr 1 para 1, tá? E aí a diluição vai depender do frasco que você tem, certo? Então, por exemplo, se você tem um frasco de 10 ml, eu sugiro você colocar aí pelo menos umas 10, entre 5 e 10 gotinhas de cada para fazer o frasco de 10 ml. Se é um frasco de 5, metade. Se é um frasco de 2, menos. Então, você faz 1 para 1. Então, você vai por 2 gotas, 2 de cada, né? Você vai por 5 gotas, 5 de cada, tá? E completa com um óleo de coco fracionado. Por que o óleo de coco fracionado? Porque ele é o que, em geral, a gente tem, que a Doterra comercializa. E mesmo que você tenha outros, para o roll-on, esse é o ideal. Porque dura mais, sem rancificar, não tem cheiro, certo? E ele desliza com mais facilidade, sem causar nenhum tipo de oleosidade exagerada na pele, tá? Mas se você não tem ele, tem outro e quer usar, pode. Só fica atento à questão de validade do óleo vegetal, tá bom? Qual que é a frase para essa hora? Eu honro a minha intensidade. A verdade me transforma com ternura, né? Então, a verdade, ela nos transforma.
E muitas vezes essa intensidade, ela é necessária sim, para eu poder me respeitar, para eu poder falar, hoje não, hoje ninguém vai montar em mim não. Hoje eu vou ter um tempo para mim, para eu poder entender melhor essa feiticeira que está dentro de mim e que eu não estou deixando vir à superfície. Porque é TPM, ah lá, você tá de TPM, né? Não é assim? Ih, já tá naqueles dias. Tô mesmo, tô mesmo, né? E respeite esses meus dias, né? E se a gente está passando do ponto a ponto de nos incomodarmos, então vamos fazer isso com mais presença, mais intensidade, para trazer o acolhimento e esse espaço para o meu interior poder se expressar de forma mais saudável e harmônica, né? E o quarto arquétipo é o da anciã, que é de sabedoria e recolhimento. Então, é uma fase ou que eu estou menstruando, ou para nós que não menstruamos, né? Quem não menstrua mais, está mais presente nessa fase, embora ainda existam as outras. Aí você vai descobrir que, de repente, as outras fases dos arquétipos estão aparecendo em harmonia com alguma fase lunar, ou então com alguma época da sua rotina, e sempre é a autoobservação que vai ser esse despertar da cura para nós. Seja no que for, seja na alimentação, na atividade física, o que for. Eu preciso aprender a silenciar e a me ouvir, né? Então, o silêncio é uma marca dessa fase. Essa energia mais profunda, mais introspectiva, mais visionária. É no silêncio que a gente ouve as mensagens divinas. Porque se eu não paro de falar um minuto, que hora que eu vou ouvir Deus? Que hora que eu vou ouvir as respostas às minhas preces? Eu peço tanto, tanto, tanto para ter um sinal, para ter uma luz, para eu enxergar o caminho, mas eu não paro, eu não silencio. Que hora que você vai ouvir essa mensagem tão importante que pode salvar a sua vida, né? Então, e muitas vezes, se a gente não ouve, é que gera também os problemas que a gente enxerga nessa fase de vida, né? Então, qual é o óleo principal? Ah, bom, aqui, quais são as necessidades, então? Silêncio, nutrição e escuta interna. Então, quem a gente já teve uma oportunidade de conversar comigo sobre ciclos, eu comento muito. Está menstruada, se respeite, respeite o seu limite físico. Talvez hoje não seja o dia de você ir na academia mesmo. Seja o dia de você deitar, se alongar, virar para um lado, virar para o outro, fazer uma bolsinha de água quente, tomar um chá sem pressa. Aquela 1 hora e meia que você sair de casa, fazer uma atividade de um crossfit, fica em casa hoje. Se você está sentindo que tem alguma coisa desalinhada, ou se você está menstruada e está te causando incômodo demais. Seja pela cólica, seja por dor, seja por intensidade no sangramento, o quanto é que você está fazendo parte da causa, né? Por não se respeitar, por não se nutrir, por não se ouvir, sabe? Tomar um banho mais longo, dormir um pouco mais, né? A Tarsa daqui é professora de yoga. Quando uma mulher tá, a gente fala na lua, né? Quando ela está menstruada, muda tudo no yoga. Já não faz todas as posturas, já não faz invertida, já não faz um monte de coisa. Para quê? Para poupar a mulher naquele momento que deve ser respeitado. Então, a gente precisa ouvir um pouco mais sobre essas questões mais naturais, né? Como lidar. A mulher hoje é exigida para que ela esteja naquela fase ou de donzela ou de mãe o tempo inteiro. O tempo inteiro. Produzindo, produzindo, saindo da caixinha de limites e dando conta de tudo, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo tudo, a mulher polvo, né? Então, até que ponto a gente vai ser essa Mulher Maravilha, né? E que sempre o fim da história da Mulher Maravilha é um burnout, né? Então, a gente pode trazer um pouco mais de equilíbrio. Qual que é uma sugestão aqui? Então, o olíbano, que inclusive é o meu aqui, que faz tempo que eu estou grudada nesse óleo, ou lavanda.
A gente pode fazer um escalda-pés com sal grosso, né? Colocar ali uma gotinha, pôr um sal grosso e fazer uma respiração guiada, que hoje é tão fácil de você achar ali no YouTube, no Spotify. Se quem não tiver e quiser uma dica, me pede que eu mando, tá? Pode fazer um spray de ambiente com lavanda e olíbano, né? Para criar um espaço de recolhimento. Então, assim, eu estou com dificuldade de sossegar, Lu. Eu quero parar, mas eu não consigo. Então, você prepara um banho morno, já tem seu spray ali. Prepara um banhinho morno, borrifa esse spray no banho, borrifa ali em cima da sua cama, leva uma bolsinha de água quente, põe uma musiquinha gostosa ou essa respiração guiada, deita ali um pouquinho e os olhos vão fazer o efeito de te trazer um pouco para esse recolhimento. E você pode usar a frase de integração que eu amei aqui, ó. Nada precisa florescer agora. Eu honro o recolhimento. Na pausa, eu me escuto com verdade. É muito bonito isso, né? De eu poder pausar, me permitir pausar e saber que a pausa faz parte. A pausa vai me deixar melhor para a próxima fase. Nem tudo é sol. A gente precisa da lua. Nem tudo é dia. A gente tem a noite. Então, essa é uma fase de recolhimento, né? Para a gente aprender, que a gente pode se respeitar e a gente pode levar esse aprendizado de que acalmar, se ouvir, fazer a pausa e se nutrir, tanto com comida quanto com qualidade de tempo para si, né? Uma massagem, um banho mais longo, igual a gente falou, ou o repouso, ele vai ser benéfico. Porque eu sinto que para muitas vem uma carga, vem uma culpa de querer dormir um pouco mais. Estou perdendo tempo, não é? Então, será? Né? Será que esse tempo depois eu não vou gastar cuidando de uma doença? Né? Porque eu posso tentar prevenir. Então, tendo falado aqui sobre os arquétipos, eu quero abrir um pouco para a gente falar um pouquinho, né, sobre fazer uma partilha, agora que a gente conheceu os arquétipos, alguns rituais. Antes da gente seguir adiante, eu queria saber como que você se sentiu, né, ouvindo sobre esses arquétipos, se teve algum desses olhos, desses aromas, ou a frase, igual a Josi falou, né, que ela gostou da frase ali do arquétipo da mãe, que tocou algo em você. Contem para mim, vamos conversar um pouquinho. Vou até pausar aqui a apresentação um pouquinho. Pode abrir o microfone, meninas. Quem vai falar aí um pouquinho? Ou se quiserem Olha, levantar. eu me vi numa fase anciã. Que coisa horrível. Eu Você tá... sou mulher povo, me ajudem. Eu quis deixar esse nome mesmo, anciã, porque a gente tem o hábito de achar que representa, tipo, a mulher idosa, a mulher velha, né? E o ancião é uma palavra que remete à sabedoria, né? Então, tudo bem, a gente está vivendo uma época agora que parece que houve até uma perda um pouco assim de valorização dos mais velhos. Só que, na verdade, é sempre isso, né? Nos mais velhos, nos mais experientes, que a gente vai buscar aconselhamento. Então, é muito bonito a gente chegar nessa fase. E é interessante porque eu falo assim que na aromaterapia, né, na medicina, tem várias áreas, no yoga, eu sinto assim que quanto mais experiente, quanto mais anciã, mais credibilidade a gente vai ganhando. Né? Quanto mais cabelo branco, quanto mais pezinho de galinha, mais credibilidade. Por quê? Porque a pessoa fala, essa mulher é vivida, né? Não é verdade? Mas você sentiu, Sônia, que você se conectou, por quê? Porque da hora que eu amanheço, ao anoitecer, eu quero abraçar tudo, eu quero cuidar de tudo, eu quero fazer tudo, dar conta de tudo. Mesmo sabendo do que eu vou sofrer. Aí eu não consigo controlar. Eu acho que é o que me levou àquele desgaste da semana passada. Aí juntou o físico e o emocional. Porque é uma anciã que, ao invés de usar toda a beleza da sua sabedoria, vai buscar ter a energia de uma donzela.
E talvez, e a gente tem, eu tenho meu momento donzela todo dia. Ela dura umas 3 horas. É isso. Então, para atividades que precisam do arquétipo da donzela, eu preciso me conhecer para saber. Esse horário dá certo eu fazer isso. Esse horário nem adianta. Nem adianta. Em vez de fazer em 1 hora, eu vou gastar 4. E não vai ficar bom. Isso é o autoconhecimento. E respeitar os momentos e as nossas fases. Né? Que você possa acolher essa anciã, Sônia. E valorizá-la. Lembra disso que eu estou te falando. A mulher madura tem muito valor no trabalho que a gente faz com os óleos essenciais. Ela tem história para contar. Né? E você, Jenny, o que você ia falar? Pode falar. Então, eu não sei se eu tô entre ali na mãe, porque assim, eu já tomo anticoncepcional contínuo faz muitos anos, eu não posso menstruar porque eu tenho enxaqueca. E, inclusive, o meu anticoncepcional não tem lá o hormônio do etioestradiol, né? E além disso, eu também tomo um antidepressivo que também me dá uma sensação de embotamento. Então, eu acho que eu tô sempre na mãe, mas eu não sei, ouvindo essas todas agora, talvez a donzela. Eu tenho muita energia, eu quero sempre fazer muito, eu quero dar conta de tudo, eu quero. Não, eu sou a mãe, eu acolho, eu conforto, eu resolvo, não sei o quê, mas eu também tenho a energia da donzela, mas depois vem um esgotamento. Vem aquela coisa assim que eu quero. Eu falo isso muito, que dá vontade de ser um avestruz, de enfiar a cabeça debaixo da terra. Nossa, é. Isso é mais ou menos a mesma coisa que a Sônia falou. É porque a gente não respeita as fases. Então, assim, nós temos todas, independente da idade, independente de estar menstruando ou não. A menstruação, como tem toda essa flutuação do ciclo, facilita eu entender que os hormônios vão estar nos seus altos e baixos em cada fase, do jeito que a gente falou, com aquela energia. Mas mesmo assim, algumas pessoas podem ter menos, mais, por isso que elas têm que se conhecer. Mas quem não menstrua, eu também não menstruo mais, mas quem não menstrua, seja por uso de anticoncepcional ou não, também tem essas fases, durante o dia e durante o mês. E mesmo a donzela, por exemplo, que está na fase folicular, ela, ao longo dessa semana, dessa fase, desses 7 dias mais ou menos, ela tem alguns momentos mais e menos no dia, que são os outros, porque é sempre um ciclo dentro do outro, né? É o ciclo do ano, com as estações, da lua, do mês e o nosso pessoal, né? Então, por isso que é tão importante entender que temos isso tudo dentro dessas 4 mulheres dentro de nós, para que a gente possa falar assim, peraí, será que eu estou deixando a mãe tomar conta? E nessa hora, não é hora dessa anciã dar uma descansada? Não tem problema se eu fui mãe de manhã e à tarde eu vou dar um tempo de anciã. Entendeu? Porque eu estou percebendo que eu estou precisando. Que E não lindo. ficar só na fase da anciã, para todo sempre. Porque a anciã, qual mulher madura também não é uma feiticeira? Não é? E não tem um momento, igual eu falei, alguma vai diminuindo. Então, eu tenho uma filha de 20 anos, a Tarsi tem uma filha de 20, 21 anos, né? A Gabi não tem menina, mas ela convive, ela sabe como que é uma menina de 14 anos, que seja. É, a Então, minha tá com 15. ela tá com 15. Então, é mais pronunciado nelas essa energia de criatividade o tempo todo, né? E aí a gente quer ser igual? A gente tem que entender a beleza de cada fase e permitir viver a beleza de cada fase, porque numa não é melhor do que a outra. Porque eu falo, nada mais belo do que a mulher que está vivendo com intensidade a fase que ela está, né? Não é verdade? Eu acho muito bonito uma mulher madura. E uma mulher repousa. E, só antes da a Gabi levantar a mão, só mais uma observação. A gente também tem muita mania de fazer igual o masculino.
Porque a gente entrou no mundo no mercado de trabalho e vamos para produtividade e tal. Só que, olha só, vocês devem conhecer, quem não é casada, já também acompanhou, o homem chega em casa do trabalho, muitas vezes ele quer ir correr, ele quer falar, ele quer atividade, porque o homem, ele relaxa, e o corpo também, na atividade. O homem, em geral, ele consegue achar um ponto de relaxamento depois que ele se acaba fisicamente. Então, deixa o seu marido ir correr. Não fala para ele, não, você chegou, vai descansar. Não, deixa. Deixa gastar energia, porque no gastar da energia é que ele descansa. A mulher, ela se renova pondo a perna para cima e deitando. A mulher se renova no repouso. Ela ganha energia repousando. Por isso que a mulher tem que pegar o livro, tem que pegar o chá, tem que deitar no sofá para ver uma série, pôr a perna para cima, fazer nada, andar descalço na grama. E às vezes a gente quer que o marido faça isso com a gente, nem o namorado, né? Nem sempre isso vai dar certo, não. Entendeu? Porque muitas vezes a necessidade deles é essa. E aí a mulher entra nessa vibe. Acorda às 5 da manhã, faz um monte de coisa até às 6 da tarde, aí chega em casa e vai para a bike. Né? Não tem problema ir para bike. Não é isso. Se você sabe achar um espaço para daí largar tudo um pouco. Porque se vai para bike, chega em casa, senta no computador, vai dar ruim. Entendeu? A gente precisa, a mulher precisa repousar. Fala, Gabs. Eu tô quase uma anciã já. Esse mês faço 45. E aí, não faz muito tempo que eu consegui me observar e a sentir quando eu estava entrando na TPM. Não faz muito tempo. A terapia me ajudou muito. A eu me entender, a eu me conhecer, a eu olhar para mim, porque eu tiro um tempo para cuidar de mim, inclusive com a terapia, já fazem 2 anos. E o que eu sinto? Que as mulheres estão tão no automático, estão trabalhando tanto, que elas não conseguem identificar o que elas estão sentindo na menopausa, na TPM. E aí eu vejo que elas estão ficando deprimidas, porque aí não tem vontade de ir para academia, só que elas não conseguem se entender. É porque não tem espaço de honra. Não tem. Não se abrem, não se permitem olhar para elas, a parar e falar, não, que dia que é hoje? Hoje eu tô assim porque eu vou ficar menstruada daqui a tantos dias, ou eu tô ovulando. Elas não conseguem, porque tá tudo muito no automático, todo mundo correndo demais. E a gente tem que olhar para saber até identificar quais dessas mulheres que nós somos, porque senão ela vai assistir essa classe e vai falar, gente, eu não sei nem quem eu sou. Porque elas não se olham. Que essa é a chave, né? Do autoconhecimento. O autoconhecimento. Sempre. É a primeira parte. Exato. E lembra que dessas 4 mulheres, eu não sou, mas eu estou. Estou. Por quê? Porque a gente tem que se permitir reconhecer cada uma delas. Uhum. Eu não tenho uma semana de donzela mais, não. Mas eu tenho algumas horas por dia. Uhum. Entendeu? Então, a Gabi me conhece bem, sabe? A Jennifer também. Deu uma certa hora, me esquece. Não vai sair mais nada de mim. Não adianta. Não adianta. Então, é isso também. A mulher, ou a pessoa, mas a gente está falando aqui de mulheres, que não entende que ela precisa ter um tempo para se olhar e se conhecer. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela não vai fazer do jeito que é para ser feito. Não vai ter a criatividade que ela pode. O potencial dela é mas ela não vai viver esse potencial. Por quê? Porque não tá respeitando algumas coisas que são chave para esse potencial poder se manifestar. Igualzinho à natureza. Não podemos comer as etapas, né? Se você tem, por exemplo, a primavera, é primavera. No outono, não vai ter folha verde. Mas as raízes estão crescendo, né?
Então, eu preciso entender que nem tudo é da terra para cima, nem tudo é visual o tempo inteiro, nem tudo é produção o tempo inteiro. Eu preciso nutrir, preciso repousar, hibernar, para poder frutificar na hora certa, né? Que bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes da gente seguir, tem mais um pouquinho aqui para passar para vocês. Não, bom, vocês falaram já sobre autoconhecimento, eu acho que essa é a chave, aí eu concordo também, e ter consciência, né, de cada fase que você está, e se perceber, né, e através do corpo, das emoções, eu acho que o corpo, principalmente, né, a matéria ali, você tem uma melhor percepção de como você está, né, se mais cansada, mais ativa, e como você falou, né, Lud, e respeitar esse momento, tá? Então, se eu estou mais ativa, então o que eu posso fazer, né? Eu posso produzir melhor nesse período. E até também uma outra coisa que eu acho legal é se você já se conhece, já sabe que no período ali menstrual, ou que seja aí da anciã, você não vai estar com a mesma energia e motivação, não marca nada nesse dia, se possível, né? Assim, se for uma reunião importante, né? Então, assim, são dicas legais, né? Na fase da TPM, no meu caso, mora eu e minha filha, eu já aviso. Então, aviso os próximos aí, né? É Até isso que eu ia para... falar, Tárcia, da gente ter a comunicação com as pessoas que a gente mora, porque eles não têm como saber como é que a gente tá, né? A gente, por exemplo, a gente pode se autoconhecer, mas o outro não sabe. Muito importante. Exatamente. Né? Já pode, E né? na verdade, não tem ainda muita conexão com o corpo, assim, dessa maneira que a gente está falando, não tem consciência, talvez por conta da idade, né? Eles vivem mais no mundo da lua, aí, no mundo virtual. Mas eu percebo ela. Então, eu até brinco, falo assim, nossa, tomara que as nossas CPMs não se encontrem, mas eu sei, eu pergunto, eu vejo ela um pouco mais irritada, você está CPM, ou na própria alimentação, né? Aí cada uma também vai reagir de uma forma. Mas eu acho que é isso, né? Ter consciência da fase, percepção do corpo, né? E E se lembrar cuidar. disso, que se a TPM está exagerada, é porque não está sendo não se está dando atenção às necessidades, né? Então, claro, a gente vive num mundo onde não adianta você falar, de repente, para o seu empregador, hoje eu não vou trabalhar, tá? Não é porque Lógico. não tem como ser esperado a mesma produtividade o mês inteiro. Mas se a gente respeitar cada fase, eu consigo ter as fases, por exemplo, de uma incubação, ideias, criatividade, sabe? Ou então, assim, de repente você entende que na fase da anciã é a hora de você organizar melhor as coisas, né? De você rever, de você olhar com clareza e falar, peraí, será que essa aqui é a melhor estratégia ou aquela? Então, assim, todas têm valor, né? E se na TPM está tendo uma irritabilidade muito grande, muito assim exagerada, né, nociva, seja para si ou para os outros, que acaba sendo para si também, tem algo fora do lugar mesmo, né? Tem que usar os olhos, tem que fazer essa pausa para poder viver bem esse momento, porque não faz sentido todo mês, né, 25% da sua vida ali ser horrível, né? Então, a gente pode depois falar até mais especificamente de TPM, como pode usar um pouco do Ayurveda, do yoga, da aromaterapia para isso, e do autoconhecimento dessa consciência. É isso mesmo. Eu acho que a TPM é uma fase que pega mais na mulherada, né? Ah, pega, né? Falaram ali, algumas aí já não menstruam, né? Mas muitas ainda menstruam, e tem uma menstruação muito também, às vezes, muito fluxo, muita cólica, né? Isso vem também, as outras fases não foram, vamos Também. dizer assim, vividas, né, da forma correta, alimentação, sono, né? E pode ser que já passou tanto tempo nesse desencontro que eu preciso realmente de algumas intervenções mais pontuais para reverter um pouco a situação. E os olhos ajudam demais nisso, né? Bom,
A gente falou um pouquinho sobre os arquétipos, os olhos para cada arquétipo, com algumas dicas, mas eu tenho ainda mais dicas aqui para gente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas, né? Com os óleos essenciais, para a gente poder sair, ir um pouco para a mão na massa, né? Aí vocês podem depois fazer, para que a gente possa transformar um pouco esse jeito, né, que a gente vive esses ciclos, porque com intenção e essa repetição amorosa, esse autocuidado, né, o cuidar de si, se torna um hábito. E o hábito é um espaço de reconexão. Porque se eu passo a falar assim, não, todo dia, eu percebi que eu fiz um escalda-pés e eu percebi que me transformou. Eu parar um pouquinho, fazer aquele escalda-pés, né, apropriado ali para feiticeira, vamos dizer. Nossa, eu não imaginava. Gente, tem umas receitinhas que muitas vezes o pessoal não experimenta porque acha simples demais e acha que não vai ter efeito. O escalda-pés é um. O poder de um escalda-pés, quem faz sabe, né? Quem faz sabe. Para si e para alguém de casa, né? É muito bom. Para dormir, para acalmar, é muito bom. Então, os aromas que saem do frasco e tocam a vida no corpo, na rotina, no silêncio, antes de dormir. Vamos ver algumas receitinhas, né? Que a gente pode trazer aqui para a prática. A primeira delas é algo muito simples, que é o nosso blend pronto, né? Que é o Clary Calm. O Clary Calm, ele foi desenvolvido pela equipe de cientistas da doTERRA para a saúde hormonal da mulher em todas as fases da vida. Então, esse é aquele blend para todas, em todas as fases, para as 4, né, mulheres aí que vivem dentro de nós. Porque ele tem salve, a gente falou, né? Tem salve esclaré, tem lavanda, tem gerânia, tem lang-lang, tem camomila romana, mais outros óleos que vão ajudar a equilibrar as emoções, aliviar as cólicas, reduzir os fogachos, né, os calorões e suavizar a TPM. Quem aqui ainda não usou, precisa experimentar, trazendo essa autoobservação para poder desenvolver o autoconhecimento e observar como que ele age em cada fase. Porque ele atende todas, né? Pode falar, Gabi. Eu uso muito, muito, muito. É o que eu uso quando eu tô menstruada e com cólica. Quando eu sinto minha barriga parece pesada, com aquela dor, gente, eu juro, é impressionante. Aí eu passo em volta do umbigo, assim no ventre. Em 5 minutos eu não tenho mais nada. Nada, nada, nada. Não uso mais nada para cólica desde que eu conheci esse óleo. Olha aí que maravilha. Super indico. Ele é maravilhoso mesmo. Aqui em casa a gente usa também. E assim, você já usa faz tempo, já descobriu como que te atende mais. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra receita que eu sei que a Gabi usa. Mas é importante entender que ele é um óleo para se experimentar, pelo menos fazer alguns ciclos, né? Tipo assim, um ciclo lunar completo, com autoobservação, sabe, pega ali, ó, agora eu tenho aqui, ó, um diarinho pequenininho, você abre ali e vai anotando, né, o que você está sentindo, sem julgamento, é só você que vai ler. Então, assim, dia 1, esqueci de anotar, tudo bem, mas, sabe, vai, esqueci de anotar ontem, mas hoje eu lembrei, porque eu senti isso, eu senti aquilo, para você poder acompanhar e ver essas curvas do que acontece, né? É muito bom, a gente não deve confiar só na nossa memória. Escrever é muito terapêutico. Então, esse traz equilíbrio e acolhimento para todas as fases. Você pode passar no pulso, na nuca, no baixo ventre, igual a Gabi falou, na lombar, tá? Inalar ou não, tá bom? Uma frase de ancoragem para usar aí por pelo menos 4 semanas para atravessar as fases com leveza e firmeza, né? É isso, muito legal, essa primeira dica. Aí, a segunda dica é sobre um desodorante natural. Eu trouxe 2 receitinhas, porque uma delas pede para usar um frasco de roll-on e a outra não. Porque, de repente, você já quer fazer, e aí, então, eu tenho uma receitinha sem o frasco de roll-on também. E por que o desodorante é tão interessante para o cuidado feminino? Porque eu uso todo dia.
né? Então, por exemplo, você fala assim, Lu, eu quero o Clary Calm, mas eu não quero passar, eu quero usar como desodorante. Ok. Abre o frasco do Clary Calm, joga tudo dentro, faz o seu desodorante e usa. Não tem problema se você quiser fazer assim, tá? Mas vamos dar umas receitinhas para vocês. Aí eu vou colocar aqui, mas eu quero até que a Gabi fale um pouquinho da experiência dela com esse desodorante que ela faz, que é um roll-on de 50 ml. A gente acha isso no Mercado Livre, na Shopee, tá? Que é o roll-on de vidro, tá? Grande, né? Olha lá, ó. Próprio para desodorante, tá bom? Então, ela faz, a receitinha dela é 10 gotas de melaleuca, 10 gotas de peppermint, 5 gotas de gerânio, metade do frasco põe o creme natural, no caso da doTERRA, a gente recomenda bastante, mas pode ser outro, é que da doTERRA a gente conhece, então a gente pode recomendar, né, que não tem nada nocivo. E metade do frasco com leite de magnésia, e acabou, tá pronto seu desodorante, muito prático. E a gente sabe que o desodorante é muito problemático, né? Os desodorantes comerciais podem trazer problemas sérios, então isso é muito legal. E você percebeu que te trouxe alívio de cólica, não foi, Gabi, que você falou? Foi. Vai fazer 5 anos já que eu uso esse desodorante, que eu não compro desodorante na farmácia. E foi uma forma que eu achei de usar o gerânio, né? Todos os dias. Então, essa receitinha é o que eu faço. Às vezes eu vou mudando também. Eu coloco a sálvia, eu coloco também no desodorante. Às vezes eu coloco o patchouli também. Mas, basicamente, são, às vezes, lavanda, o balance, coloco o balance também. E eu gosto de colocar o creme da doTERRA porque ele fica um pouco mais cremoso, não fica tão líquido só com o leite de magnésia, né? Muito bom. Lógico, no começo não é fácil. Você está acostumada a ficar seca com o desodorante. E esse desodorante não deixa seca, né? Mas isso é um problema do antiperspirante, né? Que é aquele produto que você vai não transpirar. Sim. Seu corpo foi feito, ele é perfeito, ele foi feito com um sistema de ar-condicionado. Uhum. Aí você vai lá e fecha, certo? A gente precisa transpirar. Então, não transpirar traz problemas graves. Aí a Marcela até tá aqui, a filha dela, ela quer que a filha dela use. E aí a filha dela falou que uma criança, acho que ela tem 12 anos, que ela transpira muito. Aí o que eu falei para a Marcela? Às vezes ela precisa retocar mais vezes. Porque eu no começo passava mais vezes. Hoje eu não preciso mais. É porque também com o peppermint, com a melaleuca, vai trabalhando tanto a parte de transpiração, que vai diminuir, e a melaleuca, parte das bactérias que causam um odor exagerado. Mas no começo eu recomendo usar mais vezes ao dia. Isso. Que logo vai ser uma vez. Para gente que não usa o antiperspirante, né, tem que usar mais vezes mesmo, né, trocar de roupa, mas isso é saudável, né? Sim. E uma receitinha que eu quero deixar aqui, para quem não tem o frasco, né, e não quer usar, porque assim, não é que você tem que fazer no roll-on, é que ele fica mais líquido, né? Um outro é esse aqui, ó, 3 colheres de sopa de óleo de coco, aí nesse caso aqui é óleo de coco integral mesmo, tá? Ah, mas eu posso usar o óleo de coco fracionado? Pode, a única coisa é que ele não vai ficar tão cremosinho, né? Vamos lá, e uma colher de chá de bicarbonato, que é opcional, porque dá uma firmadinha também. 2 gotas de gerânio, 2 de lavanda e 1 de sálvia. Pensando na saúde feminina. Mas igual a Jennifer falou, no dela vai balance, vocês podem fazer outros. Hoje a gente focou aqui nos óleos para a saúde feminina, né? Então, esse aqui é para equilibrar o sistema hormonal, ele também acalma a pele, e tem um aroma agradável, né? E bem feminino, certo? Aí, a próxima, que eu acho uma delícia, e eu recomendo a todas sempre, é a automassagem noturna. Essa automassagem não é no corpo inteiro, tá? No Ayurveda, a gente recomenda sempre a automassagem no corpo inteiro ser logo cedo, tá? Mas essa automassagem, então, noturna, ela vai ser para trazer essa calma, esse acolhimento, né?
uma colher de sopa de óleo vegetal, mais uma vez, por que que eu falei óleo vegetal? Porque, de repente, você quer outro óleo, um óleo de amêndoas, né, um de jojoba, como você vai usar ali tudo na hora, que é uma colher de sopa, não vai deixar tudo pronto, você escolhe o óleo vegetal que sua pele gosta, tá? Mas pode ser o de coco fracionado também. Uma gota de gerânio, uma gota de lavanda e uma gota de olíbano ou a sálvia, tá? Misturar na palma da mão e fazer essa automassagem no ventre, no coração, na planta dos pés, onde você sentir desejo ali de fazer, mas principalmente nesses três pontos, né? E fazer uma respiração lenta. E uma frase final que eu gosto muito para essa massagem é assim: sou colo para mim, me toco com presença, adormeço em paz com quem sou. O aroma me lembra que eu posso descansar. Para que você possa realmente se permitir o repouso, que é uma coisa que tem nos feito muita falta, né? Então, meninas, é isso que eu tenho para trazer para a gente, né? Desejo que essa aula floresça dentro de vocês, né? Que vocês possam realmente buscar esse autocuidado com rituais, rotinas diárias, usando os óleos de uma maneira mais consistente, mais contínua, para que vocês possam realmente colher todos esses benefícios. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Lu, adorei. E essa vai ser a primeira de muitas, né? A gente vai vir com outras receitas. Sim, eu acho que esse assunto de hormônios tem bastante, né? Que bom, Flávia, que você gostou. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode mandar no chat também. Quem não quer abrir para a câmera, não tem problema. Manda aqui no chat, tá? Para a gente poder falar um pouquinho. E vamos falar sobre a próxima aula? Eu estava falando com a Jennifer e umas outras pessoas também, e foi muito assim, teve outros pedidos, mas a maioria me pediu para falar sobre tireoide. O que vocês acham? Vamos na tireoide? Bora. Uhum. Né? E aí a gente pode já fazer até uma listinha aí das próximas. Que bom, Josi, que você gostou. Sim. Esse trabalho de nos permitir, ele não é fácil, eu sei, tá? Estamos juntas nisso aí. Ele é diário, sabe? E aos pouquinhos, assim, a gente vai ganhando essa confiança porque você vai vendo o resultado de se afastar quando precisa, né? De você se acolher com honra, né? Pode falar, Jenny. Uma coisa que eu estava vendo, que eu estava lendo no livro da doTERRA, no Soluções Essenciais, acho que é isso mais ou menos, eles estavam falando que é mais eficaz a transformação dos óleos no seu corpo você usar uma gota várias vezes ao dia do que você pegar e já usar 4 gotas. Não vai. Então, por exemplo, se a gente coloca o óleo essencial na nossa rotina diária, você vai estar usando eles o tempo todo, mesmo que em micro. Então, assim, seu sabonete, o seu shampoo, condicionador, o seu desodorante, o seu enxaguante bucal, que dá para fazer também, a massagem, no difusor, vai passar o íspero, o perfume. Então, assim, você vai estar colocando o seu corpo, né, à exposição o dia todo, sem você nem perceber. Microdoses, né? Sim. Com microdoses. E aí vai ajustando tudo, porque é um protocolo, né? Igual uma coisa médica. Você faz por tempos, né? Não é, vou tomar hoje uma gota de orégano e acabou minha infecção. Não. Você também não toma só um dia de antibiótico, né? É uma coisa constante. E aí a gente vai vendo o resultado na constância. Eu acho que está certíssimo, e um resultado muito importante que a gente vê pelo esse uso contínuo é a prevenção. Você não Eu ia usa. falar agora, Lu, sobre isso. Você já não usa. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu acordei com a garganta. Antes de eu levantar, eu senti, falei, acordei com a garganta meio esquisita.
Aí eu falei, bom, hoje é dia de copaíba mais, né, intenso, e o gargarejo com OnGuard. Eu acordei, já fiz umas gotinhas de copaíba, e aí eu ia fazer o gargarejo depois. Acabei esquecendo de fazer o gargarejo ali, naquela coisinha, mas eu tava com copaíba ali, pus copaíba na boca, à tarde não tinha nada. Nem fiz o gargarejo. Por quê? Bom, eu uso o creme dental, né, com OnGuard. Por quê? Porque meu corpo sinalizou que precisava de uma ajudinha. Eu usei, tá bom, foi. E eu tava, assim, uma dorzinha de cabeça, falei, Aí eu lembrei que na sexta-feira eu tive uma pessoa que estava com influenza, fiquei meio assim, não passou. E, além disso, o uso do creme, do desodorante, das coisas com os olhos, além de trazer esse benefício, eu estou afastando o malefício dos dermocosméticos e das substâncias nocivas. Então, a gente pensa muito no que a gente está colocando e a gente esquece que a gente está deixando de colocar coisas também. Né? Aquela coisa de o antiperspirante, que vai mudar toda a minha biologia ali, né? Microbiota, questão de glândula, questão de entupimento, de temperatura. É tanta coisa que muda porque eu estou passando um antiperspirante. O creme no corpo o tempo inteiro. Que a hora que você vai ler, tá tudo escrito lá que é natural, que é vegano, e toda hora que você vai ver, tá lá. Um monte de substância que não é boa, de uso contínuo. E isso a gente não para pensar, né? Eu tô usando continuamente algo que me faz mal. É microdose, mas também faz mal, né? Então é isso mesmo, a gente trazer para a rotina, trazer com essas receitinhas, essa é a nossa ideia, da gente começar a falar mais das receitas do uso diário, para poder tirar os olhos que a gente tem ali na prateleira e que acha que é só uma farmácia. É uma farmácia fantástica. É um SOS inquestionável de tão bom. Mas, e a prevenção? E o dia a dia? E a mudança de hábito? Né? Não só com relação aos olhos, mas com relação ao autoconhecimento. Eu não fico doente. Eu não fico doente. Não fico. Eu não tô com uma tosse, não tô com uma gripe, não tô com nada, Lu. Os meninos tiveram um pouquinho, mas foi um dia também com Dusa, já usei os olhos, mas eu mesma, eu não fico doente. É, a gente sabe que a gente pega, mas a gente lida mais rápido, né? Então isso é muito bom mesmo. Tá bom, meninas. Bom, se deixar... Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. A foto é... Quem puder aí... É, mãe já... É isso mesmo. Exatamente, Flávia. Né? Já não pode. Não. Aqui não. Josi, não quer abrir? Às vezes não dá, né? Não tem problema. Não senão vai. Vamos tirar uma foto. Pronto. Ainda bem que a Gabi lembrou. Obrigada, meninas. Meninas, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Ela falou que na próxima ela tira. Não tem problema, Josi. Josi, aqui também não tem nada de exigência. Josi, Marcela, tô de olho aí, Marcela. Tá bom, meninas. Ó, uma ótima noite para vocês. Assim que tiver disponível, eu subo a gravação e mando lá, a Gabi compartilha o link. Tá bom? Obrigada, Flávia. Beijo, viu? Beijo, gente. Tchau. Obrigada, beijo.